Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Uma feliz Páscoa a todos e uma excelente e abençoada semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês curtam o vídeo, deixem seu like e se inscreva no canal quem quiser inscrever. Quem quiser compartilhar agora também pode, ou se não, compartilhe no final, mas peço também que compartilhe, tá certo? E não esqueça de quem quiser comentar alguma coisa, aí é opcional, fique à vontade, tá bom? Vamos fazer uma oração para começar. Senhor Deus amado, esteja comigo nesse momento, ilumine mais uma vez esse mensageiro, fale através da boca dele, que seja apenas o seu instrumento, Senhor. Que possamos falar, ouvir e aprender, Senhor. Ilumine todas as pessoas que estão me ouvindo, para que elas possam estar com a mente e o coração aberto e possa compreender corretamente a mensagem que será passada. Ilumine também a mim, para que eu também esteja com a mente aberta e possa compreender corretamente essa mensagem. Pois eu sou apenas um instrumento, estamos todos no mesmo barco aprendendo juntos. Tá certo? Que assim seja, meu Deus, seja sempre junto conosco, que possamos pôr em prática nossa vida aprendizados e estar sempre evoluindo para trazer de volta, para levarmos de volta ao paraíso, que é a vida eterna. Tá certo? Eu oro em nome do Senhor Jesus, agradeço. Amém. Queridos irmãos, hoje estamos comemorando a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. Hoje em dia, a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Antigamente era outra coisa. Cristo, quando esteve aqui encarnado, ele profetizou que o templo lá em Israel seria destruído. E ele nos ensinou que o templo hoje em dia é o nosso corpo. Que o Espírito Santo deve morar no nosso corpo. Entendeu? Quando Moisés fez lá o tabernáculo, o que aconteceu? Né, que era o templo da época de Moisés, o tabernáculo. O tabernáculo, depois que ele foi construído, ele foi totalmente purificado, ou seja, ele foi aspergido lá os produtos, né, a água lá purificada, o azeite, para santificar o local, para ele estar purificado, para que o Espírito Santo pudesse habitar ali, né? Arão, seus filhos, todos foram consagrados, ficaram uma semana lá dentro, trancados, para se purificarem, para poder exercer o sacerdócio. Né? Agora, hoje em dia, parece que as pessoas não entendem que o nosso corpo não nos pertence. Que direito você pensa que tem de estar destruindo uma coisa que não te pertence? É uma coisa, você gostaria que eu fosse na sua casa, que começasse a pegar uma marreta, quebrar as paredes, quebrar um monte de coisa com uma marreta, quebrar móveis? Você gostaria? Destruir a sua casa? Não. Né? Ninguém gostaria disso. Então, por que é que nós estamos destruindo o corpo do Espírito Santo? A casa do Espírito Santo, que é o nosso corpo, o templo dele. Né? Você acha que Deus iria se agradar se a gente pegasse, fosse lá no templo que tinha lá em Israel, com uma marreta e começasse a quebrar o templo? Não. Ou tacasse fogo no tabernáculo lá de Moisés? Não. Então por que que nós estamos destruindo o atual templo de Deus, que é o nosso corpo? Nós não temos esse direito. Só que nós estamos comendo errado, fumando, bebendo muitas pessoas, usando drogas, tomando café, coisas que prejudicam a nossa saúde. Deus nos orientou, nos deixou orientado ali, o direcionamento do que nós deveríamos fazer, consumir. E nós estamos fazendo o quê? Fingindo que não é conosco. Preferindo acreditar num bando de homens que estão distorcendo a Bíblia, enfiando nossa goela abaixo, um dia que nunca existiu na Bíblia, um dia que era consagrado ao Deus Sol, um Deus pagão, que era a Amon-Ra lá do Egito, então o Deus Sol, também que era considerado Deus Sol também de Roma, né? Então, uma coisa que era pagã, tanto que em inglês, domingo, como é que é o domingo? Sunday. Sun é sol em inglês. Day é dia, então Sunday é dia do sol. Aí vem a pessoa e muda a guarda do sábado para o domingo por conta própria. Quem que mudou isso? A Igreja Católica, ela assume publicamente que foi ela quem mudou.
Ela assume publicamente. Há vários escritos, e está escrito também no livro do Catecismo, que foi ela quem trocou, e não Deus. Tá certo? Ela assume publicamente, foi ela quem trocou o dia. E que poder que tem uma igreja, seja ela qual for, ou qualquer líder de igreja. Então quer dizer que vem aqui que vinha a Ellen White, que era a líder cofundadora da minha igreja, aí ela chega, então eu falo para todo mundo, aguarda agora, é quarta-feira, então todos nós vamos guardar quarta-feira, é assim? Aí chega outra pessoa, lá o de Macedo da Universal, fala, não, aguarda sexta-feira, vamos guardar sexta-feira. Vem o R.S. Soares, fala, não, aguarda é terça. Vem o Silas Malafaia, não, fala, é quinta. Então quer dizer que aí daí vem o Valdemiro Santiago, fala, é segunda. Pronto. Todos os dias cada um vai guardar o seu dia, é assim? Funciona? Porque se vem um homem com um poder religioso, ali que é para ser um orientador religioso, e muda a coisa, né? Poder da igreja muda a coisa para o domingo, e aceitam, então quer dizer que qualquer um pode mudar? Que poder que tem um homem, com todo respeito ao líder religioso, pode ser o Papa, pode ser padre, não importa. Eles têm uma obrigação, eles têm uma de ensinar a Bíblia para as pessoas. Se eles querem ser um representante de Deus, realmente, eles têm que orientar as pessoas a ir para Deus e não querer criar leis próprias. Entendeu? Jesus amaldiçoou quem alterasse a lei. Então, essa mesma pessoa que alterou o sábado para o domingo, essa pessoa também alterou as leis de Deus. Também vem falando que a pessoa pode comer as carnes imundas, que pode comer carne, que pode não sei o quê. Vem falando até de aceitar a relação homossexual quando Deus não aprova isso. Entendeu? Não podemos aceitar isso, irmãos. Aí eu falo para você, uma pessoa que está em homossexualismo, o corpo dela está apto para o Espírito Santo? Não, está impuro. Se Deus fala que o ato homossexual é abominável, como que, a, que o corpo vai estar purificado para o Espírito Santo morar? Não tem como. Você come carne imunda, se torna impuro, o teu corpo começa a ficar doente. Você acha que o Espírito Santo vai morar num corpo doente? Claro que não vai. Você está comendo o que não deve, fazendo a coisa errada. Tá poluindo o seu corpo. É igual as pessoas fazem com o rio. Vão jogando porcarias do rio, geladeira velha, sofá, fezes, um monte de coisa. Vai esperando esgoto, um monte de coisa, vai poluindo os rios. O rio vai ficando o quê? Poluído, sujo, fedorento. É assim que o nosso corpo fica também por dentro. Imundo. Cada vez que a gente come o que não deve. Cada vez que a gente faz o que não deve. Tá? Se você não aceita, fica se guardando domingo para outras coisas, você está debaixo do poder da Igreja Católica. Pois foi ela quem criou isso. E não a Deus. Então quer dizer, se chegar alguém e falar de outro dia, como tem igreja que guarda acho que é sexta-feira, por exemplo. Outras guardam, não sei se tem uma igreja que guarda terça, alguma coisa assim. Aí eu falo para você, qualquer um pode mudar, então quer dizer que eu posso chegar, falar, agora não pode mais comer carne de boi. E aí, então, eu abro a minha igreja e falo, não pode comer carne de boi, porque mudou, porque não sei o quê, e jogo isso aí pra frente, é assim? Claro que não. Quem sou eu para mudar alguma coisa? Eu sou um ser humano, um lixo de ser humano, um pecador, um imundo. Eu não tenho poder nenhum. Quem manda é Deus, quem é o dono é Deus. Deus que é o dono das árvores, que é o dono da natureza, que é o dono do mundo, que é o dono, que é o criador, que é o dono de tudo, que é o dono do meu corpo, que é o dono dos meus futuros filhos. Eu não tenho nada. Eu aqui sou apenas um mordomo. Compreende, queridos irmãos? Então, como que eu posso pegar e, 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 e mudar uma lei, mudar uma coisa? Né? É engraçado que os católicos falam que o Pedro, apóstolo, foi o primeiro papa. Só que o interessante é que na Bíblia a gente encontra que Pedro nunca foi
o líder do movimento cristão. Não, né? Quem era o líder do movimento cristão, dos apóstolos e tudo mais, era Tiago, o justo, irmão de Jesus, de criação, e não Pedro. Pedro era subalterno dele, então como é que Pedro era o primeiro papa? Percebe? Pedro nunca foi líder de nada. Tanto que quando ele estava lá, ele foi lá visitar Paulo, e Paulo estava lá conversando, pregando para os gentios, ele sentou lá, comeu com os gentios, aprovando o que estava sendo feito ali. Mas quando ele viu o Tiago e outros líderes ali do movimento chegando lá para vistoriar o que estava acontecendo por ali, ele simplesmente se afastou, fingindo ser o que ele não estava, fingindo que ele não estava compactuando. Tá certo? Pedro nunca foi líder de nada. Então, é tudo conversa fiada. A Bíblia fala, Pedro não era líder. Quem era líder era Tiago Justo. Entendeu? Então, queridos irmãos, nós temos que entender as coisas quando a gente vê. A gente vai vendo um monte de erros. Então, não cabe a mim, nem ninguém mudar nada. Qualquer igreja pode pregar a verdade. Por que é que nós temos que inventar coisas? Não basta seguir a verdade de Deus. Você entendeu? Por que que eu nunca quis ir nas igrejas? Porque eu nunca senti verdade no que estava vendo. Eu via escândalos, era pastor sendo acusado de roubo de dinheiro, pastor preso, aí líderes de igreja de nome, presos em aeroporto com dólar dentro da Bíblia, dinheiro com dentro da Bíblia. Pô, que é mais desrespeito que isso com a palavra de Deus? Como é que a pessoa esconde dinheiro dentro de uma Bíblia? Não pode, quer dizer, irmãos. A Bíblia é um livro sagrado. Você não, ali você não pode fazer nada. É um livro que você não pode fazer absolutamente nada com ele. Ele é sagrado. Você pode fazer anotações e tudo mais, mas você não pode usá-la para enganar, para fazer coisas. Né? Provavelmente ali eles estavam querendo burlar a segurança, né? Eles estavam acho que indo viajar para algum lugar, então para não pagar imposto daquele dinheiro que eles estavam levando, eles estavam tentando sair do país com aquele dinheiro escondido, né? Tentando sair com dinheiro clandestino, podemos dizer assim. Talvez é o dinheiro deles mesmo, mas tudo isso aí faz com que a gente não queira ir. Eu via lá a vizinha, foi tirar satisfação com um líder de igreja aí, de nome, porque a filha dela era casada com um rapaz, que era primo, aliás, um rapaz que estudou comigo. E ele tocava na banda dessa igreja, e a filha do dono dessa igreja, do líder da igreja, tomou ele da filha da vizinha. Ela foi lá tirar satisfação, o cara falou pra ela que era melhor ela esquecer isso, não voltar lá nunca mais, porque senão o líder da igreja ia matar ela, tá? Ameaçando de morte. Ela e a filha. Hoje ela já morreu, ela tem problema de saúde, né? E acabou falecendo, a mãe. Aí eu falo pra vocês, isso é um líder religioso? Você acha que uma pessoa que serve a Deus vai ameaçar outra de morte? Essa é uma igreja que eu não frequentaria, de jeito nenhum. Se a igreja tem um líder como esse, eu não frequentaria. Essa outra que os pastores foram pegos com dinheiro na Bíblia, eu também não frequentaria. Entendeu? Então, eu vou vendo os erros e eu vou caindo fora. Por quê? Eu não estou afim de servir igreja. Eu não sirvo. Às vezes você fala, você Carol, você é servo da igreja. Não, eu sou servo de Deus. Eu estou um pouco me lixando para a igreja adventista. Eu uso a igreja adventista a meu favor. Porque com o papel da igreja adventista, eu consigo não trabalhar o sábado. Você entendeu? Eu consigo não trabalhar o sábado. Tá certo, irmãos? Então, eu tenho ó, papel, então eu posso garantir que eu não vou trabalhar no sábado. Mas eu não sou servo da igreja adventista. Eu sou servo de Deus, eu sirvo o que está escrito na Bíblia. Então eu tento de todo jeito, o máximo possível, purificar o meu corpo. Mas é claro que 100% nós não vamos conseguir purificá-lo. Por quê? Porque ele só vai estar 100% purificado
quando nós, Jesus Cristo, voltar e nos transformar os vivos e ressuscitar os mortos já transformados. Senão, nós não vamos conseguir 100%. Por quê? Porque nosso corpo é tendente a pecar. Então, cada vez que eu peco, eu estou sujando meu corpo. Né? Então, a gente acaba pegando, quase a gente pega alguma coisa. Satanás sabe o nosso ponto fraco. Então, mesmo que a gente caia em pecado em algumas coisas, Deus está vendo que a gente se arrepende, que a gente não quer aquilo pra gente. Compreende, quer dizer, irmãos? Então aí, a gente faz o quê? A gente vive para Deus, né? Então, a gente olha para ele, a gente pede a ajuda dele e ele vai fazer a gente superar aquilo. Então nós temos que usar essa ajuda. Só que para ele poder nos ouvir, a gente tem que estar mais puro possível. E as pessoas não entendem isso. Acham, salva pela graça. Então quer dizer que a pessoa é salva pela graça, a pessoa pode matar, pode roubar, pode trair, é assim? Pode adorar a imagem, então pode tudo. Se é assim, então para que nós temos esses movimentos protestantes aí? Se é assim, a Igreja Católica está correta. Você entendeu? Se é assim, nós todos devemos estar no catolicismo, porque se pode tudo, não, porque, me desculpa, ou você vai abolir todos os 10 mandamentos, ou você vai seguir todos, não tem como você abolir um. Aonde está escrito que é para abolir um? Gente, quando é que você vai entender que o quarto mandamento ele é o selo do documento? O que é o selo? É o selo, como eu já ensinei para vocês, é o que valida o documento antigamente. Então, o rei fazia o decreto e selava. Estava vendo o ministério do Neemias, o rei Atarxerxes fez o quê? Ele fez lá um decreto, lá uma carta, e ele pegou, selou lá com o anel dele lá naquela cera quente e, e enviou a carta para o Neemias lá para que ele cumprisse sentença lá, que era para matar o governador da Samaria. Agora eu não vou lembrar o nome dele, né? E, então, e mais os outros lá, porque estavam conspirando contra Neemias e contra as ordens do rei. Isso chegou ao ouvido das Artaxerxes e ele então mandou esse documento para Neemias, né? Então, é, então, o que comprovava que aquilo lá numa ordem do rei era o selo dele. Naquela época não tinha assinatura, então era o selo. E é esse o selo que está nos mandamentos de Deus. É o sábado, é o sétimo dia, ele é o selo. Né? Como que eu sei? Porque ele tem característica de selo. Quando você olha lá, é o único dos 10 mandamentos que ele fala que Deus é criador, fala Deus, criador, e fala tudo que ele criou, o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. É o único mandamento que fala isso. Pode ler lá, os 10. Leia lá os 10 mandamentos em Êxodo 20 e veja se tem algum outro mandamento entre esses 10 que usa isso. Não tem. Por quê? Porque o sábado é o selo ali. Ou seja, é ele quem vai validar toda a lei. É por isso que o inimigo atacou o sábado. Veja bem, tem 10 mandamentos. Deixa eu parar pra pensar, tem 10 mandamentos. O inimigo atacou 2. Ele anulou o segundo, que era não ter imagens para adorar. Dividiu o 10º em 2 para manter 10 mandamentos. E ele alterou o mandamento do sábado para o domingo. Dá para pensar? Mas por que o sábado? Não é mais fácil colocar que podia matar, não é mais fácil ele colocar que podia adorar imagens, como ele fez, então não é mais fácil ele falar que podia dar falso testemunho contra o seu próximo, que podia roubar, que podia adulterar, por que ele mudou esse? Primeiro, se ele colocasse lá que podia matar, por exemplo, as pessoas não iriam seguir esse Deus. Seria uma coisa abominável. Satanás, sabendo que o sábado era o selo de Deus, ele fez o quê? Ah, para as pessoas essa lei aqui vai ser boba. Elas não vão nem se tocar disso. Não vão se tocar. Mas eu sei, Satanás fala. Ele falou assim, deve ter pensado dessa maneira. Eu sei que o sábado é o selo. Se eu tirar esse selo dali, estou jogando toda essa lei pro ralo abaixo. Por quê?
Satanás sabe que quando chegar no fim dos tempos, quando a segunda besta surgir, que ele vai querer colocar a marca dele em todo mundo. Entendeu? E a marca dele, o selo dele é justamente o domingo. Então ele falou: eu vou alterar esta lei, já vou jogar minha marca aí, as pessoas vão cair que nem patinhas, porque elas vão achar que é uma besteira, né? Um dia ou outro de guarda tem diferença, aí é besteira. Né? É uma coisa insignificante, porque o ser humano está cego desde o pecado. E aí o que vai acontecer? Quando chegar o momento lá do surgimento da besta, quando eu assumir o poder total naquele momento, ele vai facilmente enganar as pessoas e as pessoas vão guardar o domingo, usar a marca, o selo de Satanás na testa ou na fronte, ou na palma da mão, né, nas costas da mão, e vão para a morte eterna. Facilmente ele vai enganar essas pessoas. Entendeu? Por isso ele mudou o mandamento. Mas o selo de Deus continua valendo, que é o sábado. E com isso, e com ele mudando e as pessoas usando a marca dele lá na segunda besta, todos os 10 mandamentos vão fazer assim, ó, pum, caiu por terra. Você guardou todos os mandamentos, você guardou todos. Ou só adorou a Deus, não adorou outras coisas, fez um monte de coisa, certo? Tudo certo. Mas ela não guardou o sábado. Aí veio a besta e ela pôs a marca da besta domingo. E aí ela fez o quê? Vai pro lago de fogo com enxofre. Toda a lei de Deus que ela guardou não valeu de nada. Ela não comeu carne imunda, ela não fez nada, mas ela não guardou o sábado. E Satanás sabe disso. Por isso é que ele está deturpando o sábado santo do Senhor. E os seres humanos estão caindo feito patinho. Por quê? Porque são cegos, ignorantes, estúpidos, que não pegam uma Bíblia para ler. Porque se eles pegassem a Bíblia e estudassem a Bíblia, eles iam ver que na Bíblia não tem cancelamento do sábado, que a Bíblia não tem cancelamento do Velho Testamento, que a Bíblia, os apóstolos, todos, tanto Jesus quanto os apóstolos, todos guardavam o sábado. Mesmo após a morte de Jesus, os apóstolos continuaram a guardar o sábado. O apóstolo falou, todo sábado ele ia pregar na sinagoga. E aonde não tinha sinagoga, tem uma passagem bíblica que deixa bem claro isso. Ele estava numa cidade onde não existia sinagoga no sábado. E ele ia procurar um lugar para que ele pudesse pregar e louvar no sábado, né? E guardar o sábado. Ele procurou um lugar que ele pudesse ficar mais tranquilo na coisa. E lá ele foi fazer o que ele tinha que fazer no sábado. Então, ainda fala que o apóstolo não guardava o sábado. Gente, aí a pessoa vai lá, a pessoa ignorante, lê lá a passagem de Atos, aonde onde fala, Deus fala para Pedro lá comer as carnes que estavam lá, e eram carnes imundas, né? Fala carne imunda. E Pedro fala, não comia carne imunda, não como de jeito nenhum, Senhor. Nunca pus na minha boca isso. Não, Senhor, não como, não, 3 vezes, acorda. Só que a pessoa que não tem conhecimento necessário, ela não vai ligar que quantas vezes foi falado para ele não comer a carne? 3 vezes. E quantos foram os homens que bateram na porta da casa de Simão, o curtidor, aonde estava Simão Pedro? 3. Compreende? Deus estava falando para Pedro, vai com eles. Porque quem era Pedro? O apóstolo dos gentios, dos judeus. Pedro não entrava na casa dos gentios porque ele achava que quem somente acessava eram os judeus. E aí, quando ele recebe essa ordem, ele vai, ele prega lá para Cornélio, para os outros que estavam na casa de Cornélio, e ele se converte e o Espírito Santo os toma, eles recebem o Espírito Santo. Pedro percebe isso. E ali então Pedro percebe que a salvação não era só para os judeus, mas era para toda a humanidade. Que ele deveria pregar para todo mundo, que não precisava ninguém ser circuncidado mais para ser salvo. Então ali Pedro compreendeu. Então não tem nada a ver com comer carne imunda. Tem a outra passagem lá em Mateus que Jesus fala, os caras recriminam Jesus porque os apóstolos dele chegaram na casa lá e foram comer direto sem lavar as mãos. Aí Jesus fala, pior é o que sai da boca do que o que entra, e as pessoas estão ligando isso, pessoas também que estão sem compreensão correta, estão levando isso que Jesus está falando que era besteira que comia, que poderia comer carne imunda, quando o texto não está falando em nenhum momento de carne imunda. Ele está falando do quê? Ele está falando a respeito de comer com a mão sem lavar. Era uma cultura lá, que antes de comer tinha que lavar as mãos. Então, Jesus está falando,
pior do que comer sem lavar as mãos é o que sai da boca, ou seja, é o que vocês estão pregando, é o que vocês estão fazendo, é você estar levando pessoas ao caminho errado. É isso que ele está falando. Maus ensinamentos, maus exemplos. É isso que ele está falando. Não tem nada a ver. Você entendeu? Então, não existe nenhum texto bíblico. Me mostra, eu desafio qualquer um aqui que está me ouvindo. Me mostra um texto bíblico no Novo Testamento que mostra a guarda do domingo e que mostra a abolição da guarda do sábado. Me mostra um texto no Novo Testamento que mostra os apóstolos comendo carnes imundas e algum texto está falando que as carnes imundas foi permitido agora comer. Eu desafio vocês que estão me ouvindo, eu desafio, me mostra. Se vocês me provarem, eu quero a prova, tá? Não vem querer me enrolar, porque a mim ninguém enrola, tá? Eu sou o tipo da pessoa que eu só aceito algo com comprovações teológicas e científicas, tá certo? Entendeu? Então, foi por isso que eu fui para este caminho, porque eu tive as minhas comprovações. Então, comprove. Eu posso provar para vocês a guarda do sábado para os apóstolos, por Jesus, e que ela continua valendo. Eu posso provar para vocês que as carnes imundas continuam sendo proibidas. Agora, eu quero ver vocês me provarem o contrário. Eu desafio, tá? Muita gente acusa a igreja com a pretensão de ser seita ou de fazer uma missão. Não, nós não somos, é uma igreja séria, é uma igreja que prega o advento, ou seja, a segunda vinda de Cristo. Nós acreditamos que Cristo vai voltar numa nuvem, que é o que a Bíblia está dizendo, que ele descerá uma nuvem no céu e todo mundo verá olho nu. A Bíblia é muito clara quanto a isso, entendeu? Então, nós acreditamos no que está escrito na Bíblia. Agora, por que é que nós temos que distorcer a Bíblia? Aonde está escrito na Bíblia, por exemplo, que a pessoa morre e vai para o céu, vai para o inferno? Aonde está escrito isso? Aonde está escrito que a alma da pessoa fica vagando por aí? Aonde está escrito na Bíblia que a alma fica lá no céu até coisa? Aonde? Não existe. O que a Bíblia prega é que a pessoa vai para a sepultura. E eu também desafio qualquer um a mostrar isso na Bíblia. Não tem. Não tem. É muito claro na Bíblia que a morte é um sono, que a pessoa vai para a sepultura e fica lá, vai ao pó da terra. Como disse Deus a Adão, do pó da terra vieste, ao pó retornarás. Você está entendendo? Aonde está escrito isso? Não, mas as pessoas ficam acreditando nisso. Fala, tá lá e fica protegendo de lá agora, tá lá no céu. Que tá lá coisa nenhuma, tá embaixo da terra. Essa pessoa não está sabendo de nada. Isso não existe. Aí a pessoa fala, não pode deixar a coisa bagunçada de noite, porque vem alma penada, vem não sei o quê. Isso aí é tudo é, balela, tá? Superstição, e não existe alma penada. Então não poderia aparecer. Pode aparecer algum demônio, isso aí pode, mas alma penada, de maneira alguma. Nós temos uma alma, nós não temos, somos uma alma. Quando dá o sopro de vida lá no nariz de Adão, a Bíblia fala que ele se tornou uma alma vivente. Entendeu? Ele não teve, a partir de ter uma alma, ver uma alma, né? Dá a impressão que Adão já existia no céu, né? É isso que acredita espíritas, talvez católicos, que o Adão já existia no céu, a alma dele. Deus fez um boneco de, de barro e prendeu a alma de Adão dentro daquele boneco, e aí então Adão passou a viver daquela maneira. É isso? Não é. Adão não existia, tá certo? Falar que a alma é imortal é uma coisa de falar que a alma é semelhante a Deus. E não é. Entendeu? Muita gente acha que a pessoa morreu, vai para o céu, vai para o inferno. Então, fazer a coisa certa, nós vamos para o céu. E lá nós vamos. Lá é mais bonito, não sei o que. Não. Que nem você assiste novela lá, A Viagem, todo mundo da novela praticamente morre, inclusive os dois mocinhos. E aí fica lá aquele monte de gente no céu, vestido de branco, que não sei o quê, um lugar até muito bonito que fizeram a novela, né? E aí a mocinha sai do céu e vai até o inferno atrás do irmão, tentar converter o irmão, e no final da novela ela acaba convertendo o irmão e ele vai pro céu. Ah, meu Deus do céu. Pra que contar tanta mentira na televisão? Hã? Isso é mentira. Uma novela Alma Gêmea, que a Luna morre com um tiro no peito, e a alma dela volta, entra e encarna na Serena,
que é aquela nenenzinha que estava nascendo, e aí a Serena cresce e começa a ver imagens na água da rosa branca, que foi a rosa que o Rafael fez para a Luna, e ela vai embora, chega em Roseral, e lá ela encontra o Rafael e se apaixona também por ele, é a alma da Luna que voltou. Gente, isso não existe. Morreu, acabou. Não existe outra vida, não existe reencarnação. Não adianta você falar, o Lula é a reencarnação do Hitler, o Bolsonaro é a reencarnação do Mussolini, ah, o, 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 o Ciro Gomes é a reencarnação do Napoleão Bonaparte, entendeu? Aí fala, o Getúlio Vargas é a reencarnação do Alexandre o Grande, ah, os militares lá, o do presidente Costa e Silva lá, era a reencarnação do, do, do Nabucodonosor. Não, isso não existe. Uma vez morto, morto vai estar. É o que a Bíblia prega. A Bíblia fala que quem morreu jamais vai estar debaixo da luz do sol novamente antes da ressurreição de Cristo. Então, gente, não queira acreditar em coisas que não são bíblicas. A Bíblia nos deixa um outro ensinamento, que diz assim, ó, o que não foi revelado na Bíblia pertence a Deus. Então nós temos que seguir o que está ali. A pessoa fala, os OVNIs, os alienígenas, não sei o que, disco voador. Gente, isso é tudo invenção de Satanás. Existem outros povos por aí? Eu não duvido que existam, não. Tá? Eu não acredito que Deus criou o universo do tamanho que é. Nós temos uma galáxia infinita aqui, que é a Via Láctea. E tem outras galáxias por aí que já foram descobertas. Portanto, no espaço sideral tão grande que é, nós estamos como se fosse aqui na Terra, o planeta Terra, como se fosse uma sementinha de mostarda, que é a menor semente que tem, né? No meio do universo. Entendeu? Então é muito grande. Você acha que nesse universo todo só tem a gente? Claro que não. Deve ter pessoas de outros planetas. Porém, irmãos, esses povos não vão vir para cá para atacar a gente, para fazer uma coisa. Por quê? Porque Satanás só tem poder aqui, no planeta Terra. Foi aqui que ele foi jogado. Portanto, é aqui que ele está. Então, não existe, não, eles não vão vir atacar. Né? Para quem acredita em Ellen White como uma profetisa, ela teve uma visão de outros povos. Né? Mas eles estão esperando Jesus voltar aqui para purificar a terra, para que porque são pessoas boas. Então não existe. Tá, o mundo vai acabar, alienígena vai invadir o mundo vai acabar num terremoto, o mundo não sei o quê, o sol vai se apagar. De fato, o sol vai apagar, né? Mas o mundo não vai se acabar por isso. Vai acabar em guerra, guerra mundial, não. O mundo não vai se acabar por isso. O mundo vai se acabar quando Jesus voltar. Os perdidos estarão todos mortos, porque os que estiverem vivos não aguentarão ver a glória de Jesus, morrerão. E ele vai transformar os vivos e ressuscitar os mortos salvos e levar todos nós juntos, arrebatar e levar a gente para o céu. Ficaremos lá 1000 anos, depois retornaremos a morar aqui. Ele vai purificar essa terra, jogará os perdidos na água de fogo e enxofre e aqui nós vamos morar, na terra purificada. Então, queridos irmãos, não existe nada além disso. Então, o que foi revelado para a gente é o que resta para a gente saber. Ao invés de ficar procurando saber sobre alienígena, saber sobre OVNIs, saber sobre dinossauro, homem das cavernas, vamos procurar saber qual é a vontade do nosso Deus que nós devemos fazer. Vamos procurar nos purificar e viver para Deus. Vamos procurar saber qual é a verdade de Deus para que a gente possa seguir. E não ficar se distraindo com besteira que não vai levar ninguém a nada. Tá certo? Vamos purificar o nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O que a gente come, o que a gente faz, vai deixar ele impuro e o Espírito Santo não poderá habitar. Porque tudo que é consagrado a Deus tem que ser puro, puro. Você vê que você não podia consagrar a Deus
acender lá os incensos, por exemplo, lá os castiçais, com fogo impuro, qualquer fogo, não, é com sangue puro do holocausto, lá que tinha que acender lá o incenso e ir lá e acender os castiçais, né? Nadab e Abiú, filhos de Arão, acenderam com fogo impuro e foram fulminados vivos, você entendeu? Então é assim, queridos irmãos, vamos procurar servir a Deus quanto tempo. Não vamos destruir nossa saúde, não vamos se matar. Porque se você destruir teu corpo, Deus vai te cobrar isso, porque o corpo não é seu, não te pertence. Se você não quer fazer por você, faça pelo dono dele, que é Deus. Tá certo? Então é isso, vamos ter uma oração para encerrar, queridos irmãos. Queridos amados, obrigado por mais essa meditação, obrigado por mais estar esse momento do meu lado, obrigado por estar comigo, obrigado por mais esta Páscoa junto com a minha família, né? Um dia um pouco triste para mim, porque faz 6 meses hoje que a minha amada cachorra se foi. Estou aí, vou até no túmulo dela ali dar uma olhada no túmulo dela, né? E, e é assim, o tempo passa rápido, né? Então eu agradeço, Senhor, por mais esse dia. Agradeço por ter levado ela sem tanto sofrimento, que ela pode ter uma partida bem tranquila. E agradeço, Senhor, por estar mais aqui nesse dia, mais a Páscoa. E peço que todos nós sejamos iluminados e queremos transformar o nosso corpo sempre no tempo do Espírito Santo. Que nós possamos purificar o nosso corpo, fazer o que é certo, cuidar do nosso corpo e da nossa saúde. E servir sempre as suas palavras e não a palavra de líderes corruptos que nós temos por aí, tanto da igreja católica, quanto da igreja protestante, quanto de várias igrejas, inclusive pode ser até que da adventista também. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, não pôr minha mão no fogo por ninguém. Então, Senhor, que possamos seguir a sua vontade e não enganos humanos nenhum. Que assim seja, meu Deus, que possamos seguir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu agradeço em nome de Jesus. E aqueles que estiverem trabalhando no dia de hoje, que possam voltar para casa em segurança. Sejam os inscritos do meu canal, estando me ouvindo ou não, seja aqueles que estão me ouvindo sem estar inscritos no meu canal. Ilumina todos para que possam se inscrever no meu canal, curtir os meus vídeos, Senhor. E que nós possamos levar seu canal adiante, meu Pai. Eu sou apenas um mordomo do seu canal. O canal é seu, meu Deus. Que assim seja. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Não esqueça de sempre, sempre, sempre cuidar do nosso corpo, pois ele pertence a Deus e ao tempo do Espírito Santo. Ele não nos pertence. Se você não quer fazer isso por você, para você não se sentir bem, faça por Deus. Muito obrigado, queridos irmãos. Até mais. Deus abençoe a todos. Uma feliz Páscoa a todos.